Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje, continuando sobre aquela série de respostas sobre o aquecimento global, nós vamos falar sobre os oceanos. Então vamos ver o que a gente tem para falar sobre essa história aí, beleza? Vamos nessa. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse vídeo resposta aqui é que quando você está falando sobre o tema aquecimento global e oceanos, geralmente isso oscila entre dois assuntos, tá? Um deles é sobre a acidificação dos oceanos, que é uma coisa que está sendo comentada há muito tempo também, o branqueamento dos corais e todas aquelas coisas assim, tá? Mas não é isso que eu vou comentar nesse vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu vou comentar só, que inclusive foi basicamente só o que o Ricardo falou no vídeo resposta dele, que é sobre o nível dos oceanos, tá? Sobre a subida, a baixada, enfim, sobre o que ele falou sobre o nível dos oceanos, tá? Bom, então vamos responder agora os principais argumentos, tá? Começando com o texto que o Ricardo falou, tá? Ele fala que a média global, no caso a média, o nível médio do mar, global, não é algo simples de fazer. Não ser simples é diferente de não dá para fazer, tá? Tem uma diferença bem grande entre uma coisa e outra aqui. Aí ele fala de alguns exemplos de que tem variações semidiurnas dos intervalos da fase da Lua, pontos anfidrômicos e um monte de outras coisas que, enfim, tem a ver aí com marés, essas coisas e tal. A verdade é o seguinte, você tem até uma sigla que é utilizada dentro de artigos científicos, que é a GMSL, tá? Que é Global Mean Sea Level, ou seja, o nível médio global dos oceanos. Ou seja, você tem um termo que é utilizado cientificamente para isso. Então, quando o Ricardo chega e fala que isso é uma suposição, é uma coisa que não existe, sabe, é algo muito assustador. É bastante assustador, eu acredito que qualquer oceanógrafo tem vontade de bater a cabeça na parede ao ouvir tamanha besteira. Por exemplo, um exemplo de que o nível do mar global ele é conhecido é quando a gente chega e fala que tal montanha está a tantos 1000 metros acima do nível do mar, que tal cidade está a tantos metros acima do nível do mar. Então, por exemplo, você não está pegando esses exemplos baseado no mar local. Então, sei lá, São Paulo está a tantos metros acima do nível do mar, o Everest está, sei lá, 8.000 metros acima do nível do mar. Você não está pegando o mar da Índia, o mar da China, sei lá, o mar da Austrália. Você tem uma média global que a gente tem, que não é fácil de tirar, de fato, porém ela existe, e ela é completamente possível de ser tirada. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links que explicam razoavelmente bem, de maneira um pouco didática, mas assim, mostrando o quão as dificuldades e facilidades de fazer e de como é calculado esse nível médio global do mar, tá? Vou deixar aqui esses dois, coisas da Universidade do Colorado, tá? Dos Estados Unidos, tá? Eu acho que também não são reptilianos Illuminatis. Tá? E muito desse cálculo é feito usando o GRACE. Eu tinha comentado o GRACE naquele meu vídeo sobre o gelo, tá? Que também é um método que tem ajudado a calcular o degelo ou o ganho de gelo, tanto da Groenlândia quanto da Antártida, que é o Gravity Recovery and Climatic Experiment, tá? Que é uma medida de satélite, tá? Eu acho que é um tipo de satélite, um programa usado dentro desse satélite que faz esse tipo de medida, tá? Esse negócio da gravidade é interessante, eu não vou saber explicar aqui, mas tem esse lance de que eles usam a questão da gravidade, então para você fazer o cálculo da distância, eles fazem um cálculo com o centro da Terra, é um bagulho bem louco, tá? E tem uma série de variáveis que você tem que considerar para que essa medição seja bem feita e seja, obviamente, a mesma para o mundo inteiro, para você conseguir fazer, porque se você tiver uma variável diferente de um dos lados e não do outro, na hora de fazer a média vai dar erro, tá? Então você tem essas variáveis a serem calculadas, essas variáveis são conhecidas e são possíveis de ser isoladas. Então você conseguindo calcular todas as variáveis e vendo exatamente que elas estão, sei lá, sob controle, o cálculo em si nem é tão difícil assim, tá? Pelo que eu vi, o mais complicado não é nem fazer o cálculo do nível do mar global, tá? Isso não é nem algo muito complicado. O que eu percebi lendo os artigos é de que o mais difícil é você fazer a comparação entre o nível médio global do mar de hoje com o de outros anos. Principalmente por causa da questão tecnológica, porque você tem algumas diferenças de tecnologia do passado para o presente,
Tá? Basicamente, essas medidas via satélite, que são uma novidade, né, dentro da tecnologia humana, tá? Estão aí, sei lá, 30 anos mais ou menos, e antes você tinha medidas de batimetria, sabe? Batimetria é aquele negócio, era um fio, literalmente, você põe um peso na ponta do fio e fazia a medida da profundidade do oceano, né, para saber o nível do mar, e marégrafos também. O marégrafo também é um aparelho super antigo, tal, que ele justamente calcula, né, a amplitude das marés, tal, e portanto você poderia calcular também o nível do mar em vários lugares do mundo, tal, e fazer a conta. E esses marégrafos ainda são muito importantes hoje em dia, tá? E eu vou falar um pouco mais pra frente também de um sistema de boias super interessante, que é as boias Argo, que eles também estão usando agora para poder fazer essas medidas. Mas vamos continuar com o que o Ricardo tinha comentado aqui. Ele fala, inclusive, o próprio painel brasileiro de mudanças climáticas, segundo o professor Castro, tem uma abordagem com diferentes linhas de pensamento, misturando escala de paleoclima e dados meteorológicos de dezenas de anos. No final não chegam a conclusão nenhuma porque é difícil. Aqui vai sobrepor um pouquinho com o que o professor Alexandre falou no vídeo dele, tá? Que eu vou deixar linkado aqui em todos os lugares. Eu vou citar o Alexandre novamente esse vídeo, porque o vídeo dele... Esse vídeo vai ficar um pouco mais parecido com o do Alexandre do que o primeiro, porque o assunto não tem muito por onde fugir, tá? Não tem muito como abordar de outra forma. Tá? Mas o Alexandre explicou de uma maneira bem interessante, porque ele foi autor de um dos capítulos, né? Não do capítulo de oceano, ele foi autor do capítulo de nuvens, tá? Do painel brasileiro de mudanças climáticas. E eu vou deixar aqui embaixo o capítulo sobre os oceanos, do painel brasileiro de mudança climática, mostrando que tem sim, eles afirmam o GMSL, eles afirmam o nível global do mar, sabe? Então, tipo, sei lá o que o Ricardo está querendo dizer com isso, tá? Eles chegam à conclusão, dá para ver no relatório que existe uma conclusão sobre o nível global do mar. Novamente, o que eu falei, a dificuldade é comparar os anos, mas não fazer a medida. Fazer a medida é completamente possível, completamente plausível, as pessoas fazem. Inclusive é uma coisa muito louca, porque eu, durante todo o tempo que eu estudei sobre paleontologia, essas coisas assim, da formação dos continentes e separação e tal, você sempre escuta, naquela época o nível médio do mar era mais alto, ou era mais baixo. Tá? Então, por exemplo, em períodos em que você não tinha calota polar, tá? Sei lá, por exemplo, no período Cretáceo, onde provavelmente não existia calota polar, o nível do mar era mais alto, é óbvio, tinha mais água no oceano disponível para formar, ou seja, o nível do mar subia. Aí quando você vai ver sobre as glaciações, quando você está no período de glaciação, na última era glacial, por exemplo, o nível do mar era mais baixo, porque, óbvio, boa parte da água que hoje está nos oceanos estava formando gelo, né, nos polos, e, portanto, abaixava o nível do mar. E não só isso, também tem a questão da dilatação da água, né, que eu já vou falar. Então, eu acho curioso, porque como é que a gente consegue ter esses dados paleoclimáticos, né, entendendo qual era o nível médio do mar no passado, né? Como é que você sabe que, por exemplo, há, sei lá, 10 mil anos atrás, como é que você sabe que, por exemplo, a maior parte das ilhas da Indonésia estavam ligadas ao continente asiático, tá? Então, por exemplo, o ser humano, quando ele chegou na Austrália, né, e ele chegou na Austrália há muito tempo atrás, calcula, sei lá, até 100 mil anos atrás, ele não precisou usar canoas ou a maior parte de travessias em barcos por distâncias que hoje são consideradas razoavelmente difíceis. Porque ele não precisou, ele foi andando a maior parte daquele percurso. A mesma coisa a Inglaterra e a França, que estavam, o Canal da Mancha não existia, o mar era mais baixo, você podia andar livremente entre um e outro. Um exemplo muito legal também é o Japão e a China, né? O Japão estava grudado ao continente, né? A Coreia, a China, etc., a Ásia, né? Então, como é que a gente saberia dessas coisas se você não tivesse dados que envolvessem um nível médio do mar global? É óbvio que você tem, sabe? Me soa uma teimosia desnecessária ficar teimando, dizendo que não existe, que não é possível, que não dá. Fica citando um professor X lá que fala, não, tudo que o mar não tem é nível, como se isso fosse uma grande verdade, ou sabe, uma frase de efeito que não quer dizer nada, sabe? Que não está traduzida na realidade, não está traduzida em artigos, não está traduzida em pesquisa. Enfim, sabe, é uma coisa bastante triste, inclusive. A Judith Curry, o Ricardo cita a Judith Curry mais pra frente do vídeo dele, né? Então nos próximos vídeos eu vou falar dela também. A Judith Curry, ela é negacionista assumida, ela diz que não existe aquecimento global antropogênico, né? Ou seja, não é o ser humano que está causando aquecimento. Mas olha que interessante, eu achei um artigo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, em que não só ela admite que existe um nível médio global do mar,
como ele é calculável. E, inclusive, ela não só afirma que existe um nível do médio global do mar, como é possível calculá-lo, como também que ele está subindo. Ou seja, você vai ver nesse artigo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que ela afirma que sim, o nível global médio do mar está subindo, o oceano está se elevando. A conclusão dela, que discorda de todos os últimos artigos que foram publicados na área, né, em revistas relevantes, foi que isso seja uma causa antrópica, né, que seja uma causa humana, tá, e que sim, que isso seria um ciclo natural da variação do nível dos oceanos. Mas, ou seja, você vê que mesmo dentro dos negacionistas o Ricardo está batendo pino, porque eu fui buscar os textos da Judith Curry de propósito, até porque eu falei, não, eu preciso ver o que ela fala. Não é possível, sabe, que tudo se gira em torno de uma teoria da conspiração maluca, sabe? E no caso, não é assim, tá? Ela só nega que essa subida dos oceanos seja por causas antrópicas, mas ela não nega a subida dos oceanos e muito menos nega que dê para fazer um cálculo do nível médio dos oceanos. Bom, vamos continuar. O IPCC também não consegue concluir qual é o nível médio do mar. Sim, consegue. Você vai abrir o relatório do IPCC. Aí ele fala, ai, Pirula, você precisa ler os relatórios. Vou deixar linkado aqui embaixo também o capítulo sobre oceanos do relatório técnico do IPCC, como eu falei, né, ele divide entre o relatório técnico e o relatório for politicians. Eu não vou falar desse relatório que, segundo ele, é pouco confiável, estou pegando o relatório técnico. Vai lá no relatório técnico, estou colocando aqui embaixo o capítulo do IPCC do relatório técnico sobre oceanos. Cara, tá lá, GMSL, sabe, tipo, tá lá, Global Mean Sea Level. Tá dizendo lá que existe um nível médio do mar e ele tá lá calculado, tá lá feito, sabe? Gente, e eu preciso ler os relatórios. Ele fala aqui, então o Ricardo fala que é uma suposição, não é uma suposição, e aí ele me corrige dizendo que não é uma continha de somar pontos e dividir todos. Então tudo bem, você me corrigiu dizendo que não é simplesmente tirar uma média aritmética. Mas então quer dizer que dá para fazer. Se você fala que não é só tirar uma média aritmética, você assume que há um outro caminho mais complexo, um pouco mais complicado de fazer os cálculos, em que isso é possível. Então você dizer que é uma suposição e ao mesmo tempo que não é uma média aritmética simples, são duas afirmações incongruentes. Enfim, sei lá, vai. E aí, lendo esse capítulo do IPCC, né, do relatório técnico, tá, você vê que esse GMSL ele é medido por vários métodos diferentes, como por exemplo, altimetria, né, satélite, né, como o Grace, né, que eu tinha comentado, e esse sistema Argo que eu estava falando para vocês, que são essas boias, são quase 4.000 boias espalhadas ao redor dos oceanos do mundo inteiro, e essas boias, elas conseguem fazer várias medidas referentes ao oceano. Então elas medem, por exemplo, temperatura, salinidade, profundidade. Então são boias de alta tecnologia. Eu vou deixar aqui embaixo também o site, né, do sistema Argo, né, onde vocês podem ver mais informações sobre isso. Tá? E o que eu achei legal vendo esse relatório do IPCC, esse capítulo, é a quantidade astronômica que existe de referências. Tá? Eu achei uma coisa muito legal até, que foi o que o Oswaldo Lucon tinha comentado naquele meu vídeo que eu entrevistei os professores, tá? O Oswaldo Lucon, que ajudou a compilar alguns relatórios do IPCC, fala uma coisa muito interessante. O IPCC, na verdade, ele tem o relatório técnico, ele tem padrões conservadores no que diz respeito à mudança climática. Não é um padrão alarmista. Tá? Ou seja, se você tem algum cenário dizendo que vai subir tanto assim, ou que vai subir assim, eles pegam sempre o mais light, o mais brando. Obviamente o Oswaldo Lucon explica lá que teve alguns casos nos primeiros relatórios de alarmismo, mas que isso foi sendo corrigido com o passar do tempo. Então, quer dizer, quando você olha, você vê que tem até algumas referências que estão colocadas no relatório, que tem opiniões contrastantes sobre quanto que esse nível do mar está subindo. Alguns artigos dizem que o nível do mar está subindo de uma maneira muito acelerada, outros estão falando que não é de uma maneira tão rápida assim, e eu vejo como uma atitude extremamente honesta, intelectualmente, do IPCC, de incluir os artigos, ainda que sejam minoritários, mas os artigos publicados, obviamente, com metodologias adequadas e bem revisadas, tá? Dizendo que você pode ter uma variação do nível do mar que não seja tão alta quanto a gente está imaginando, que seja um pouco mais branda e tal. Sabe? Legal eles terem incluído isso, mas obviamente é uma minoria. Se você for olhar, você vai ver que são poucos que dizem isso, a maioria fala que realmente o nível do mar está aumentando mais rápido nos últimos 25 anos. E os artigos que eu estava dando uma olhada, né, que são esses artigos que estão na descrição, que estão nas referências bibliográficas desse capítulo de Oceano do IPCC, deixam muito claro, sabe, nas entrelinhas, você vai lendo todos, eu não li os artigos completos todos, mas eu li o resumo de quase todos, e li a metodologia de alguns deles.
E você vai vendo que eles falam meio que claramente que o difícil não é calcular o GMSL, né, o nível médio do mar global. O difícil é você fazer comparações entre os anos, justamente porque cada ano você usou uma tecnologia diferente, pelo menos cada bloco de anos, né, a cada 5 anos, a cada 10 anos, e isso faz com que você tenha uma pequena diferença de regulagem ali para você saber se um estava medindo a mesma coisa que o outro, né, ou com o mesmo grau de acuidade, essas coisas. E aí, terminando agora a fala do Ricardo, né? Segundo ele, eu volto a fazer a mesma confusão quando a gente começa a falar de El Ninho Laninha, do erro epistemológico crasso da geografia, que é a confusão escalar de global para local ou regional, e que eu confundo o nível médio global com o nível do mar regional, né? Local. Bom, já está mais do que explicado de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que obviamente você, quando vai fazer uma medida global, você tem que levar em conta esses fenômenos, essas variações atmosféricas, ou principalmente de integração oceano-atmosférica, que é exatamente o que é o El Ninho ou a Laninha, ele fica só repetindo e chovendo no molhado. Tá? O Alexandre explicou muito bem no vídeo dele como se forma o El Ninho e a Laninha, o que é uma diferença de pressão lá, então, tipo que quando os ventos mesmo, né, a integração oceano-atmosfera, ou seja, a atmosfera, os ventos passam em determinada área do oceano, abaixando a pressão atmosférica de um lado, mas aí acaba aumentando do outro, enfim. É uma coisa bem interessante, se vocês quiserem dar uma olhada lá no vídeo do professor Alexandre, que ele explica muito bem isso daí. E aí no final desse capítulo, né, dessa parte do vídeo, o Ricardo fala todo nervosinho, né, que eu comentei que El Ninho e Laninha é principalmente no Oceano Pacífico, e ele fala, como assim principalmente? Esse fenômeno só existe no Oceano Pacífico. Tá? E ainda fala que eu devo ter conhecimento de Wikipédia, porque não é possível errar uma coisa tão básica assim. Olha como é interessante quando você vai fazer pesquisas, tá? Porque quando você vai atrás dos dados, atrás das fontes, atrás das referências, se enfurna, né, fazer uma pesquisa científica, você acaba descobrindo coisas muito legais. Existe um fenômeno também de integração oceano-atmosférica que tem comportamentos muito parecidos com o El Ninho no Oceano Pacífico, que acontece no Oceano Atlântico. É chamado de Atlantic Equatorial Mode, né, o modo equatorial do Atlântico, e ele é chamado de maneira formal e informal de Atlantic Ninho, ou seja, o ninho do Atlântico. Então não é nem só que são fenômenos similares, eles recebem até o mesmo nome graças a essa similaridade, ainda que um não tenha a ver com o outro diretamente. Tem alguns artigos que discordam, diz que um influencia no outro, outros falam que não influenciam. Aparentemente a opinião mais recorrente na academia científica é de que o El Ninho do Pacífico não influencia no El Ninho do Atlântico e vice-versa. Mas existe um El Ninho no Atlântico, tá? E eu sabia disso porque eu já tinha visto isso daí naquela edição daquele meu vídeo em 2013, e foi por isso que eu coloquei aquele principalmente lá. Eu falei assim, que eu lembro que tinha essa questão do ninho do Atlântico e tal. Não são o mesmo fenômeno, como eu falei, tá? Então você pode ser purista e falar que, não, mas o El Ninho do Pacífico não é a mesma coisa que o do Atlântico, mas assim, são eventos similares, tá? E que tem até o mesmo apelido, tá? Muda o El, tá? Então um é um El Ninho, o outro é só o Ninho do Atlântico, tá? Sabe, são, como se fala assim, perfumaria, são detalhes, pequenos detalhes que são irrelevantes, e é tão legal isso daí, né, que tem até um link, vou deixar aqui embaixo um link, para a página da Wikipédia explicando o modo equatorial do Atlântico, ou seja, já tem um verbete da Wikipédia sobre o El Ninho do Atlântico, tá? Ou seja, o meu conhecimento pode ser de Wikipédia, mas aparentemente a Wikipédia tem mais conhecimento, pelo menos tem mais informação ou mais atualizada do que o professor Ricardo. Chegando aqui nas conclusões finais, né, que aí agora eu terminei o texto do professor Ricardo, tá? O nível do mar está subindo sim, tá? De acordo com os dados da NASA, mas eu esqueci que a NASA é globalista, Illuminati, reptiliana, então eu não posso confiar nos dados da NASA. Bom, aqui vai ter uma pequena quebra no continuismo, porque depois que eu fui editar o vídeo eu descobri que esse pedaço do vídeo ele não gravou, a câmera não gravou, foi sacanagem da câmera, tá? Então eu estava falando sobre a agência GIS, né, da NASA, que segundo o Ricardo é a que não é confiável, porque ela é a que defende o aquecimento global, e os outros departamentos, né, teriam até uma discordância com o GIS. Tá? Então, os links que eu vou deixar aqui embaixo da NASA são links que não são do GIS, tá? São links da NASA, porém de outros departamentos. E será que são esses departamentos que discordam? Não sei, a gente vai discutir isso daí nos próximos vídeos, tá? E também vou deixar o link do site da Agência Europeia do Clima e também do NOAA dos Estados Unidos, né, que é a que justamente trabalha, a agência
governamental dos Estados Unidos que justamente trabalha com essa questão de oceano. Tá? Então, a questão é, a NASA ela já está tendo registro do nível médio global do mar, tá? Desde 92, tá? Que desde quando começaram essas medições via satélite da NASA, ou seja, vão fazer aí uns 25 anos. E nesse cenário que eu estou falando aqui, o nível médio global do mar ele pode subir por dois motivos. Um dos motivos é o fenômeno de dilatação, ou seja, é o mesmo fenômeno que acontece com, sei lá, com o asfalto, com todos os elementos podem dilatar em todos os estados, tanto sólido, líquido quanto gasoso. Então, e o mar também pode dilatar, tá? O oceano também pode dilatar. Então você aumenta a temperatura do planeta, no caso a atmosfera, tem essa interação oceano-atmosfera, o mar também aumenta de temperatura e isso faz com que o mar dilate, tá? Com que as moléculas se afastem. E também tem um segundo fator que é o derretimento de calotas polares continentais, tá? Ou seja, que estão em cima de terra. Por quê? Porque é o mesmo princípio da água com gelo, né? Fica num nível, a água, quando o gelo derrete, o nível é o mesmo. Porque o gelo é aquela mesma quantidade de água, só que em estado diferente. Então, na prática, o nível do mar fica o mesmo. Então, se derrete as geleiras oceânicas, não faz diferença nenhuma. Agora, por isso que o pessoal monitora tanto a Antártica e a Groenlândia, porque são os dois pedaços em que você tem quantidades colossais de gelo, tá, continental. Ou seja, esse sim, se derreter, a gente vai ter um aumento aí do nível dos oceanos por causa de geleiras, tá? Eu vou deixar aqui embaixo uma série de artigos, tá? Artigos bastante recentes, todos publicados em periódicos relevantes, e todos eles dizem que desde o começo do século XX até agora o nível dos oceanos está aumentando, ou seja, a temperatura do planeta está aumentando também, porque é isso que gera esse aumento do nível dos oceanos. Tá? É a única explicação possível, o aumento da temperatura, ponto. E vocês vão ver que esses artigos também dizem que o aumento do nível dos oceanos está mais rápido nos últimos 25 anos. Tá? Óbvio, isso pode ser porque a gente está com uma qualidade de medições melhor agora nos últimos 25 anos, então pode ser que esteja subindo na mesma velocidade desde o começo, pode ser, mas o que os cientistas estão concordando até agora, e eles têm maneiras de verificar se essas diferenças são por causa da mudança de equipamento ou não, né, ou da qualidade técnica ou não, é que nos últimos 25 anos o nível médio do mar está subindo um pouco mais rápido do que nos outros períodos. E não está subindo muito não, tá? O IPCC, como eu falei, ele tem geralmente um ponto de vista mais conservador, ou seja, se você tem um mínimo e um máximo, ele vai chutar para o mínimo, ele vai chutar para aquele que tenha o menos alarmista possível, tá? Pelo menos o relatório técnico. E o que ele tem mostrado é que o máximo até 2100, se não me engano, era 50 centímetros, que foi exatamente o que o Ricardo tinha falado na entrevista com o antagonista. O oceano está subindo, acho que entre 4 e 8 centímetros por década, alguma coisa assim, sabe? É muito pouca coisa se você for levar em conta esse tipo de passagem, tá? A quantidade de tempo. Porém, 50 centímetros é bastante coisa, porque alguns países, por exemplo, têm altitude média de 50 centímetros, tá? Ou seja, alguns países da Oceania, como por exemplo aqueles atóis lá, que é Vanuatu, Tuvalu, Kiribati, sabe, eles não têm uma altitude muito maior. As Maldivas também não têm, né, que são aquele arquipélago que fica perto da Índia, né, também não tem uma altitude média muito maior. São países que vão sumir, vão ter sérios problemas. E isso só o primeiro dos aspectos, né, de como que é complicado você ter essa questão da subida do nível médio do mar, tá, além da questão de esgoto, tá. O Alexandre comenta um pouquinho isso no vídeo dele, ainda que o IPCC, como eu falei, ele sempre trabalhe com a projeção mais discreta. Tá, a projeção máxima possível de aumento do nível dos oceanos, aí são alguns metros, tá, e aí se acontecer isso daí, realmente vão ter algumas mudanças na realidade do mundo. Mas não sabemos ainda qual é o correto. Tá? Esse é um ponto que realmente a gente ainda não sabe. O quanto pode subir o mar nos próximos anos. Tá? E em que velocidade isso vai acontecer. Vamos fazer algumas conclusões aqui, tá? Como eu tinha feito no outro vídeo. Primeiro, dá sim para saber o nível médio global do mar. Tá? Isso daí é bem conhecido, dá para saber sim, tá? Dá para calcular. 2, o difícil não é calcular o GMSL, né? Ou seja, o nível médio global do mar, e sim fazer as comparações dos diferentes anos para saber quais são as variações. 3, as publicações mais recentes em periódicos mais confiáveis dizem que o nível médio do mar está subindo no último século. Ponto. E isso, pelo visto, nem o pessoal negacionista
consegue negar. Pelo menos não os negacionistas que não são birutas. E 4, esses mesmos periódicos, esses mesmos artigos, esses mesmos cientistas também afirmam que essa subida do nível do mar acelerou nos últimos 25 anos. Tá? 5, El Niño, Laninha, assim como outros fenômenos naturais que interferem na variação do nível do mar, tá? Não conseguem explicar esta variação dessa subida dos oceanos nesse último século, pelo menos não até o momento. E 6, existe sim um fenômeno muito parecido com o El Niño, que é do Pacífico, no Atlântico. Tão parecido que eles deram o mesmo nome, tá? Ninho do Pacífico e Ninho do Atlântico. Então, foi isso, tá, gente? Foi mais ou menos esse tipo de conclusão que a gente consegue chegar dentro do estado do conhecimento científico atual sobre esse assunto. Novamente, como eu falei no meu primeiro vídeo sobre o gelo, né, e as calotas polares. Isto quer dizer que é a ação humana que está fazendo com que o nível do mar aumente? Não. Você, com esses dados que você tem aqui, que eu comentei com vocês aí no vídeo, você consegue afirmar que é o ser humano que está aquecendo o planeta? Não. Tá? Mas você não pode negar que o nível dos oceanos está subindo. Isso você não pode negar. Tá? E muito menos que dá para você sim tirar uma média do nível global dos oceanos. Como eu falei, vocês vão vendo. Tá? Só com os dados polares você não consegue afirmar a origem desse aquecimento. Só com os dados do oceano você não consegue afirmar a origem desse aquecimento, porque afinal de contas, se o nível dos oceanos está subindo é porque está esquentando, ponto, né? Não tem outro motivo para o nível dos oceanos estar subindo. Então, vamos ver agora com os outros vídeos da série o que é que a gente consegue concluir somando as outras evidências, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo para vocês aí, tá? Um abraço e até a próxima e falou!